Olá, tudo bem? Amigos do União Fraterna. Obrigado pelo convite de falar aqui com vocês. E neste momento tão difícil que estamos passando, esta crise de saúde com reflexos econômicos, tantas pessoas partindo para o mundo espiritual, eu escolhi o tema fé para conversarmos, porque talvez uma das grandes lições que esta pandemia está nos trazendo é esta reconexão com este sentimento, com esta força, com esta faculdade do espírito imortal, a fé. Há imagens que rodaram o mundo de pessoas ajoelhadas em torno de hospitais, porque rezando por seus parentes, porque muitas vezes a fé é tudo o que nos resta. Jesus, certa vez, ele estava com seus discípulos e ele conseguiu afastar os obsessores que estavam atormentando um jovem. E os seus discípulos perguntaram: mas, mestre, nós não conseguimos. Como o senhor fez isso? E Jesus disse: se vocês tivessem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, fariam isso e muito mais. Moveriam montanhas. Simbolicamente, a fé move montanhas. Ela move montanhas de medo, montanhas de dor, montanhas de angústia. Abre nossos caminhos emocionais, nos reconecta com o nosso centro divino, nosso self divino, onde tudo é paz, tudo é luz, tudo é segurança, tudo é abundância. Porque acima das agitações do mundo material, vivemos num universo absolutamente seguro. É claro que o sofrimento ainda faz parte da nossa realidade, tem fins pedagógicos, é importante que nós colhamos tudo aquilo que estamos plantando, tanto a nível individual quanto em nível coletivo. Se o nosso planeta está passando por esse momento, talvez mais à frente entenderemos melhor como criamos as condições para que este cenário ocorresse. A fé é o maior antídoto para o medo. E hoje em dia a vibração do medo está quase palpável. Então, investamos na fé para suplantar este sentimento. O nosso grande palestrante Haroldo Dutra tem uma fala dele sobre fé muito marcante. Ele coloca, baseado em textos de Emmanuel, que a fé não é uma questão de acreditar, de não acreditar. Isso são crenças. A fé vai além disso. A fé é uma entrega total. A fé é aquele movimento: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E quando fazemos isso, tiramos um peso absurdo das nossas costas. Sentimos uma leveza, porque aceitamos que o que podemos controlar é uma fração muito pouca da realidade. Talvez só a nós mesmos, as nossas reações, mas 99% foge ao nosso controle. Haroldo Dutra ainda coloca: e alguém aí por acaso está controlando se a Terra está girando? Porque se a Terra parar de girar, todos nós seremos arremessados na direção leste, a 1.600 km por hora. Um exemplo de que nós não controlamos nada e todos os processos do universo ocorrem regidos por uma sabedoria muito maior que, na maioria das vezes, escapa à nossa capacidade de entendimento, que é muito escassa, é muito pequena ainda. Ou você, por exemplo, consegue explicar para o seu bichinho de estimação as realidades que envolvem
o sustento da sua casa, as relações familiares. Ele não vai entender. Nós ainda somos muito pequenos para entender certos movimentos das leis divinas. E tendemos a questionar. Partamos do princípio que Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso. E se não estamos vendo misericórdia, justiça em determinadas situações, não é porque elas não existam. É porque nós ainda não estamos conseguindo compreender. Porque neste universo, acreditem, mesmo o mal está a serviço do bem. Esta fé é um sentimento inato. Não existem, a antropologia mostra que não existem povos na história da humanidade que não tinham esta certeza que haveria algo além da morte. Todos os povos mantinham algum tipo de crença nesse sentido. Mas a fé, por mais que seja inata, ela também é uma conquista evolutiva. Se quisermos fortalecer a nossa fé, precisamos, além de fortalecer a nossa sensibilidade, porque aos olhos da fé, como dizia Chico Xavier, uma simples folha de uma planta é mais bela do que uma obra, uma poesia de Shakespeare. Chico Xavier certa vez falou isso. Mas pelo estudo da lei divina, fortalecemos a nossa fé. Lembra da questão 780 de O Livro dos Espíritos? Por meio do progresso intelectual, fortalecemos o progresso moral. Ou seja, estudando as leis divinas, ganhamos discernimento, passamos a entender melhor como as coisas funcionam, e isso dá uma fé robusta, uma fé raciocinada, uma fé que, nas palavras de Allan Kardec, pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Esta fé chegará a um ponto em que você não mais irá crer, você simplesmente irá saber. Então nós, espíritas, nós não cremos em vida após a morte, nós sabemos da vida após a morte. Nós não cremos em reencarnação, nós sabemos da reencarnação. Nós não cremos num Deus que é infinitamente bom, nós sabemos. E esta fé robusta, ela começa a se espraiar em todas as atitudes da sua vida, nas pequenas e nas grandes coisas. Você começa a ganhar uma paz, essa paz que nós tanto buscamos. A fé é uma das chaves. Não é à toa que no Evangelho segundo o Espiritismo se coloca a fé como a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Aos poucos a fé te dá esta paz que começa a se refletir em todas as coisas que você faz. Seja em casa, lavando uma louça, ou resolvendo grandes questões, grandes dilemas, tantos desafios que a vida nos traz. Esta fé vai te manter centrado, tranquilo, sereno. Você não vai deixar de sentir dor, compaixão, até angústia. Certas coisas fazem parte desse meio que nós vivemos. Como não sentir certa opressão no peito, com milhares de pessoas desencarnando diariamente? É difícil, mas esta certeza que a fé nos traz pode tornar as coisas mais suaves em momentos tão graves. E a fé tem uma questão, uma conexão também com a humildade daquele que tem a certeza de que há algo maior regendo nossos destinos. A fé não é uma antagonista da ciência, elas têm até um ponto de conexão. Assim como a ciência busca padrões, busca as leis que regem o mundo natural, a fé parte também
do princípio que há leis divinas imutáveis que regem a evolução. Vejam que ponto belo de conexão entre fé e ciência. E termino este nosso papo com uma frase de Meimei, psicografada por Chico Xavier. Vejam a importância da fé. Meimei coloca assim: de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Veja, ela coloca que o maior infortúnio, o pior que pode acontecer com você na encarnação é perder a fé em Deus e em você mesmo. Em você mesmo também, nos seus potenciais. Como anda a sua autoestima? Lembremos o verso da música Tocando em Frente. Cada ser em si compõe a sua história e carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Cada um compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Não perca a fé em você mesmo também. Você tem muito valor, pode ser muito útil aos que estão à sua volta, principalmente em fases mais difíceis como essa. E a fé, na certeza de que não estamos sozinhos, que as equipes espirituais estão conosco, que ao lado de cada leito de hospital, ao lado de cada pessoa que aguarda um leito de hospital, existem integrantes das correntes médicas e espirituais que estão muito presentes conosco nessa fase. Vamos agradecer e orar, ter a certeza de que essa tempestade vai passar. Se reconecte com a sua fé, que você possa nutrir a esperança de que estamos sendo conduzidos, estamos sorvendo um remédio um pouco amargo, mas que nos levará a tempos melhores. Aceitemos humildemente a vontade da fonte criadora, da inteligência suprema do universo e sigamos com fé e coragem. Muito obrigado, meus amigos do União Fraterna. E até um próximo vídeo, até uma próxima palestra. Fiquem com Deus. Tchau.